deixa-me só fazer um parênteses. Acho lamentável aquilo, por exemplo, Sérgio Sousa Pinto, um socialista, um nome de referência para o partido de Miguel Costa Matos, disse nas últimas horas, ao dizer que quem considerar que o socialismo é perigoso, mas não considerar André Ventura perigoso, então o eleitorado é atrasado mental. E estou a citar as palavras de Sérgio Sousa Pinto, e que não se fala nem se ensina a atrasados mentais. Portanto, é este comportamento que tem que terminar, e o socialismo tem que terminar em Portugal. Nunes, mas é uma realidade que à direita vão-se destacando nomes no apoio a António José Seguro, e isso também não é tão destacado em André Ventura, porque não surgem nomes tão sonantes. Mas deixa-me dizer uma coisa, mas qual direita? A direita de partido? É que o espectro político CDS, nacional... do PSD, da Iniciativa Não, é Liberal. que o PSD não é de direita. O PSD, na sua fundação e na sua gênese fundacional, e Rui Rio sempre assumiu, Francisco Pinto Paulo Simão sempre assumiram que era uma social-democracia no caminho para o socialismo, aceitaram a Constituição como aceitaram, sempre assumiram que era um partido de centro-esquerda. Por isso, não é um partido de direita, e Luís Montenegro esta semana diz que é um partido de centro. Não arrisca dizer que é de centro-esquerda, mas sabe que preenche o mesmo espaço ideológico que o próprio Partido Socialista. Em relação à Iniciativa Liberal, eu recordo os telespectadores e quem votou na Iniciativa Liberal, que desde a sua entrada no Parlamento que se queria sentar entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, tendo João Coutinho de Figueiredo dito numa entrevista ao Polígrafo que a Iniciativa Liberal não era um partido de direita, sendo que João Coutinho de Figueiredo é quem tem mais votos dentro da Iniciativa Liberal, muito mais que a própria Iniciativa Liberal. Não sei quem é que direita estamos a falar. Da direita que estamos a falar, existem 2 deputados do CDS. Um ainda não se pronunciou, o outro já disse que nunca votará no socialismo porque é de modo de caráter cristão, e por isso eu também reconheço que, sendo Paulo Núncio democrata cristão e um conservador, não fará de certeza campanha ao lado de espectros políticos da esquerda que nomeadamente defendem o aborto e que têm abortistas na sua campanha. E portanto, esta atitude do Bruno Nunes de pistoleiro, de que de repente todos Miguel, os que se entrarmos por aí já com ataques pessoais, isto vai correr mal. Ou és bem educado, ou és bem educado. E não vejo com esta história de pistoleiro, ou és bem educado, ou isto vai correr mal. Tu és mal educado em televisão e não me chamas pistoleiro. Não vamos entrar por aí. Portanto, continua lá. Não vamos entrar por aqui, então temos que mediar para quem é mal educado. Mas vamos acabar e, portanto, já, então. Vamos lá para essa brincadeira que é para sermos bem educados. Vamos lá prosseguir, Manuel Costa Matos. O nosso querido deputado Bruno Nunes tem uma moral para falar da educação, já aquilo que o limitava a fazer era descrever o comportamento do Chega, que de facto vê esta candidatura como um ajuste de contas com toda a gente. E o que eu gostava de perguntar aos começar por aí a continuar a atacar é a campanha contra... Não podes, porque estás a ser mal educado mais uma vez. Não, mas estás a ser mal educado. E, portanto, pelo menos, estando na televisão pública, respeita aos telespectadores e tem o mínimo de educação, porque o socialismo é isso. Então, ok? E, portanto, tem o mínimo de educação. Aquilo que é de facto necessário é que nós possamos olhar para estas atitudes e ver qual é que é a mudança que nós queremos para o nosso país. Se achamos que é possível fazer a mudança com aqueles que apenas interrompem, difundem o ódio, que acham que todas as pessoas, dentro e fora do sistema político, são adversários porque de alguma maneira estão comprometidos, bom, resta quem para fazer a mudança? Nós devemos encarar as muitas mudanças que são necessárias na nossa sociedade. Na saúde, na habitação, a exigência que é preciso colocar no sistema do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da esperança que é necessário atingir e não do ponto de vista desta tentativa constante de extremar o discurso político. Bruno Nunes, para responder, a candidatura de André Ventura é um ajuste de contas contra todos, como refere Miguel? Vamos por partes. Isto que acabou de acontecer aqui é a demonstração típica do que é o Partido Socialista. O Partido Socialista, tal como se... Miguel, vamos escalar um bocadinho. Mal educado, não, mal interpretado, que é diferente, podes nunca reconhecer. Mal educado és tu e não vale a pena entrar esta retórica porque aqui não estás na escola. Somos todos mal educados, somos todos... Repara uma coisa, esta história do discurso de ódio, estamos a falar... Continua, porque a tua figura é tão ridícula que as pessoas lá em casa veem que Vamos centrar-nos no importante. Não, mas é que é difícil. E é difícil porque esta gente tem este discurso. Vamos ver uma coisa. Olha, eu espero que de facto tenham o apoio. Sim, não é gente, és uma pessoa. Eu parto do princípio que sim. Às vezes não parece, mas parece que sim. Vamos por partes. Esta gente tem a mania que manda em Portugal. Quando eu digo que de facto há apoios, devem se pronunciar. Olha, eu gostava de saber qual é o apoio de António Costa. Já percebemos que António Costa, depois de ter retirado e de prestado o tapete a António José Seguro, fez o que fez no Partido Socialista e já sinalizou. Ótimo. Esperemos agora por José Sócrates, esperemos agora por Armando Vara, esperemos agora por todos os presidentes de Câmara Municipal do Partido Socialista
que sejam detidos e que estejam presos. Podemos falar dos maus exemplos da política ao tempo que tu quiseres. Há maus exemplos em todo o lado. Nós estamos a correr com os maus exemplos. Faz só uma coisa, Miguel. Está calado para pelo menos as pessoas ouvirem aquilo que eu tenho para dizer. O socialismo, de facto, corrompeu. O socialismo, de facto, teve uma postura ao longo dos últimos anos que é surreal e que é um problema sério nesta sociedade. Olha, eu dou-lhe um exemplo para os portugueses lá em casa. Eu, quando vejo algumas franjas da sociedade, nomeadamente os mais velhos, a votarem no partido que consideravam que era o partido de Mário Soares, esquecem-se que Mário Soares sempre levantou um muro contra o extremismo do marxismo, do leninismo, dos trotskistas, e que hoje em dia o Partido Socialista abarca tudo. Mário Soares chamava a esta gente que tem este comportamento de extrema-esquerda, que é o caso do Miguel Costa Matos, dentro do Partido Socialista, assim como outros que estão na ala mais radical, Mário Soares chamava-lhes paranoicos, não era eu. Não sou eu que chamo paranoicos, chamava-lhes paranoicos. E este Partido Socialista, mesmo assim, a quem dizem que o nosso discurso é ridículo, foram aqueles que traíram os portugueses em África, foram aqueles que fizeram a descolonização, foram aqueles que trouxeram 700 mil portugueses retornados para Portugal e que fizeram o acordo sempre com os angolanos, nomeadamente do MPLA, um regime totalitário, um regime ditatorial, e que lesaram todos aqueles que nos estão a ver e que os filhos e os netos sabem que foram lesados pelo socialismo porque foram roubados nas ex-colónias. E esta gente tem que de uma vez por todas perceber que estes lobos em pele cordeiro, que começa com um discurso muito simpático de quem estudou no colégio mais caro de Portugal, apesar de defender a escola pública, chega a uma altura porque não sabe o que é a escola pública, porque não sabe a realidade, porque sempre viveu numa redoma dourada e que vive numa lógica que a única coisa que fez na vida foi carreirismo na juventude socialista e passou para deputado, e ainda bem para ele, mas não conhece a vida real das pessoas. E isto é o Partido Socialista, é o nepotismo, é o favorecimento pessoal, é o cartão partidário tão bem representado em Miguel Costa Matos. E, portanto, muito bem. E o Miguel Costa Matos vai ter agora a oportunidade de responder, mas para já uma questão, Miguel. Só mesmo para concluir, e quando chegamos a esta altura, quando não há debate de ideias, esta lógica do Partido Socialista é este achaquilhamento que, como reparou, aqueles que são os moderados, a primeira coisa que dizem é que o outro é pistoleiro, que o outro é isto, e depois, obviamente, levam resposta, porque da nossa parte não ficamos calados, apesar de não trazermos para aqui atropelamentos e fuga, que se quiseres, Miguel, também podemos falar disso. Olha, em primeiro lugar, queria apenas dizer que não vou perder muito tempo a entrar no jogo do Bruno Nunes, porque isto é um jogo. Quem quer fazer da política portuguesa isto, não é? Eu não vou entrar nesse jogo, eu tenho a minha vida profissional fora da política, tenho o meu percurso académico também bem estabelecido e não tenho inseguranças nenhumas em relação a isso. Acho que o próprio Bruno terá que colocar a sua mão na consciência em relação ao seu percurso empresarial, por exemplo, e ao insucesso dele, mas eu não vou entrar neste jogo do lame, porque de facto acho que isto é o pior da política portuguesa e portanto não vale a pena entrarmos por aí. Vamos falar do que interessa aos portugueses, que é os seus problemas. Nós olhamos para o Chega e vemos que o Chega está isolado. Vemos que André Ventura quer ser Presidente da República contra tudo e contra todos. E ninguém percebe qual é que é o caminho para se chegar a uma mudança através daí. Aquilo que nós precisamos para neste momento no nosso país, em vez de termos o ruído e termos o barulho e termos as acusações de quem é que fez isto, quem é que fez aquilo, nós não precisamos disso. E de ir buscar a descolonização, de ir abusar do nome de Mário Soares, da memória de Mário Soares, que foi alguém que sofreu contra a ditadura, quando André Ventura diz que é preciso 3 Salazares e Deus, Pátria e Família voltar, e enfim, aqui está o Bruno Nunes já quase a concordar e a manifestar o seu assentimento. Não é essa a conversa que nós queremos ter. Se apenas discordarmos uns dos outros. Passar a palavra a primeira ao Bruno Nunes para terminar. Formos aqui uns aos tiros uns aos outros com ataques, como vamos assistir agora, já que lhe vai dar a palavra, imediatamente é só antecipar. Aí vem, força Bruno. Muito bem, rapidamente, porque temos mesmo terminado. Bom, Miguel Costa Matos tem uma bola de cristal, já apostou há pouco que eu ia acusá-lo e eu não acusei nada, e quem está a ver este debate pode puxar para trás, vê claramente quem é que interrompe, quem é que começou com as acusações e quem é que foi mal educado. Colocações considerando à parte, devo-lhe dizer que este discurso, obviamente, que foi feito é um discurso de quem vai governar Portugal, tendo em consideração que o Partido Socialista neste momento está em terceiro lugar e que António José Seguro não é candidato a primeiro-ministro. É um facto que em todos os aspectos políticos, nesta questão da candidatura presidencial, muita da matéria que veio para cima da mesa foi relacionada com a ação que se prende ou com a Assembleia da República ou com o Governo. E nós nunca mentimos ao que viemos. Nós dissemos claramente que queremos que seja um presidente interventivo, que não queremos um jarrão chinês no Palácio de Belém para fazer meramente decoração e, portanto, que queremos que seja ativo, que utilize o 120 da Constituição para fazer magistratura de influência e estar presente. Ao contrário dos outros candidatos que constantemente dizem...
Ao contrário, Miguel, não tento Miguel, ao contrário, os outros terminar, candidatos e para que têm um posicionamento muito rápido, que têm um posicionamento de... António José Seguro, por exemplo, levantou uma folha na televisão a dizer que tinha ali um pacto para a saúde. António José Seguro não tem que fazer, se for Presidente da República, que eu espero que não seja, não tem que fazer pacto para a saúde nenhuma. Deve moderar, deve liderar a moderação entre os partidos. Mas há uma coisa que é certa, estes senhores não podem continuar a ser considerados os democratas e dizer que é uma luta da democracia contra os antidemocratas, quando continuam a chamar atrasados mentais aos eleitores do Chega, foi a expressão utilizada por Sérgio Sousa Pinto, ou quando continuam a dizer que nós não temos o espírito democrático. Por isso, não reconhecer 1,5 milhão de votos que representaram mais deputados que o Partido Socialista é um princípio antidemocrático que eu não irei aceitar. Em relação às outras considerações do Miguel Costa Matos, terei a oportunidade pessoalmente de esclarecer com ele. Quem começou. Rapidamente. Sim, eu penso que fica claro que ambos os candidatos querem mudança. Isto não é sobre socialismo versus antissocialismo. Eu nem vou alimentar esta conversa para o Bruno se vitimizar de dizer que nós lhes chamamos de antidemocráticos. Acho que há uma questão muito mais importante do que isso, que é sobre qual é que é o caráter dos portugueses. São pessoas que acreditam na divisão e no ódio. Mas quem são vocês para fazer avaliações de caráter? Barulho, que é, aparentemente, a mudança que o Bruno defende. Mas quem és tu para fazer uma avaliação de caráter? Para se fazer a mudança, sim, a avaliação de caráter, sim. Mas és tu que fazes a avaliação de caráter das pessoas. É preciso unir o país, é preciso esperança, é preciso valores, e é esse tipo de moderação que nós queremos. Alguém já agora, que teve 10 anos fora da política, montou a sua vida empresarial e soube estar fora da política. Não é alguém que tem-se usado todas as eleições a candidato para tentar estar sempre a escalar no poder. São duas visões muito diferentes. Foi menos vezes candidato do que o próprio Mário Soares. Já viste? Ainda está muito em falta. Clara para os portugueses. E também, já agora, na atitude aqui do meu interlocutor, como se viu neste debate. Muito bem. Que eu agradeço. Miguel Costa Matos.